bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada especial, a Roberta, que tem uma loja diferente. E nós vamos convidar a Roberta para se apresentar e contar um pouco do seu trabalho. Roberta, bem-vinda no nosso programa LCA Entrevista. Por favor, se apresente aqui para os nossos seguidores. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite de poder bater esse papo hoje com vocês, compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Bom, eu sou a Roberta Tavares Lopes, eu sou psicóloga já há 25 anos, então eu tenho uma atuação dentro da área da psicologia escolar e clínica. Sempre trabalhei com crianças, adolescentes e famílias. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Acho que eu tenho realmente, assim, né, muita vocação para essa área, muito estudo também, né? E quero compartilhar um pouquinho com vocês um desafio aí que eu tive na vida, né, e que assim, foi diante de uma circunstância, né, como a Lilian falou, eu tenho uma loja de brinquedos educativos e recursos terapêuticos para profissionais de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, educadores, e livros também. E nessa loja, além de eu revender produtos de outros fornecedores, nós temos os nossos produtos exclusivos, que são produtos que eu desenvolvi a partir da minha experiência como psicóloga. E aí eu resolvi, né, colocar esses produtos para serem comercializados. Então, como são esses produtos? Isso, então... assim, durante esses 25 anos como profissional, como eu atendo crianças, para você atender crianças, você tem que ser muito criativa, né? Então, para você poder acessar, né, as emoções, os comportamentos da criança, a terapia infantil ela é muito lúdica, né? Então, você precisa, é diferente de uma terapia de adulto, onde você senta e fica conversando com a criança, né? Porque o brincar... ele é o maior instrumento, né, o maior recurso de desenvolvimento do psiquismo da criança. Então, a terapia infantil, ela é baseada na brincadeira. Então, nós psicólogos que trabalhamos com criança, com adolescente também, a gente tem que estar sempre criando alguma coisa lúdica para a gente poder trabalhar, né, o que a gente quer na sessão. Então, durante esses 25 anos, eu sempre fui criando personagens, jogos, só que era assim, era tudo confeccionado ali na sessão ou em casa, com cartolina, né, meu marido desenha muito bem, né, então eu bolava um personagem, ele desenhava para mim, e foi aí que em 2018, no final de 2018, setembro de 2018, o meu marido foi desligado da empresa, né, na qual ele trabalhava, né, ele é da área de TI, né, então já trabalhava muitos anos nessa área, nessa empresa especificamente ele estava há 10 anos, ele foi desligado da empresa, e aí nós nos vimos numa situação de assim, né, bom, e aí, né, ele estava muito desgostoso com a área, e eu já tinha essa ideia, né, de assim, poxa, por que não compartilhar esses produtos todos que né, transformar tudo isso que eu crio em produtos para trabalhar a educação socioemocional das crianças, que é uma coisa tão importante, né, que nós precisamos desenvolver as habilidades socioemocionais desde a infância. E foi aí que eu e meu marido resolvemos arriscar, e eu falei, vamos montar uma loja, vamos pegar esses produtos, vamos transformá-los, né, em produtos que possam ser comercializados. E o meu marido topou o desafio, como eu falei, ele estava meio descontente com a área, e aí surgiu a Psicoteca, né, que é a nossa loja. Exatamente, é a Psicoteca, né, que é a nossa loja, né, nós somos uma loja online, então a gente não tem venda física,
As nossas vendas físicas antes da pandemia, elas aconteciam muito em eventos da área, né? Então, congressos de psicologia, eventos, cursos, né? Então, faculdades, a gente ia para faculdades, né? Cursos de pós-graduação. Então, a gente fazia muito essas vendas presenciais nesses eventos, essas vendas presenciais eram as nossas vendas carro-chefe, porque assim, a gente estava começando uma loja online. Então, né, até você ganhar o seu público para vendas online, então o nosso forte eram essas vendas nesses eventos presenciais. Mas você me perguntou um pouco dos produtos, né? O que são esses produtos exclusivos, né? Além da gente vender brinquedos em madeira, jogos, né? A gente faz uma curadoria, eu que faço a curadoria dos produtos. Então, a gente não tem, por exemplo, na nossa loja, nada eletrônico, nada com pilha, né? Então, a ideia é realmente assim, são brinquedos educativos, pedagógicos, que trabalhem essa parte de habilidade socioemocional, ou que trabalhem a estimulação do pensamento, do cérebro. Então, eu faço toda uma curadoria, né, de brinquedos. Então, a gente tem desde coisas para bebês, até brinquedos que podem ser usados, jogos que podem ser usados com idosos, para estimulação de memória, de atenção, de coordenação, né? Então, tem uma curadoria toda detalhada para que realmente sejam produtos de qualidade. E além desses produtos que a gente pega de outros fornecedores, nós temos os nossos exclusivos, que são livros. A gente tem uma coleção que se chama Coleção Monstrinhos que Ensinam. Uau! Então eu podia ter trazido aqui para mostrar, eles não estão aqui comigo agora, mas são livrinhos e cada livro tem um personagem. Então, o livro vem com o bonequinho é em feltro, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Calmercinda, que é a monstrinha da calma, que é aquela que vai ensinar a gente a respirar, para poder encontrar a solução de um problema. Tem o Papamedos, que é aquele que vai ajudar a criança no enfrentamento dos medos, e por aí vai, né? Atualmente são 6 personagens, e agora em fevereiro a gente está lançando mais um, né? Que ainda é surpresa. Aguardem, para quem está aqui nos assistindo, no final do bate-papo vai ter o site da Roberta, o Instagram da Roberta, para que vocês possam acessar e conhecer o Papamedo, conhecer quem mais? A Calmercinda. A Calmercinda. Quem mais que nós vamos conhecer no site? Tem a Corajolina, que é a monstrinha da coragem, para a gente enfrentar os desafios do dia a dia. Você sabe que os adultos gostam também, viu? Eu tenho certeza. Eu tô curiosa para comprar, para acessar. Tem o Manholino, que é o monstrinho da manha, que faz a criança ficar manhosa. O Cricrizildo, que é o do mau humor, que faz as pessoas ficarem mal-humoradas, reclamonas. E o Preocupildo, que é o da preocupação, que faz ficar com pensamentos ruins, negativos, né? E aí agora é muito bacana. Acho que tem muito adulto com o Preocupildo aí, não tem? Nossa, e como? Muito, com o Cricrizildo também, viu? E olha que acho que tem adulto até com Manholino, né? Que se faz birra e se joga no chão, né? Só que o adulto não se joga no chão, mas faz birra do mesmo jeito, né? Ele não vai se jogar no chão, mas ele tem outras formas de mostrar a sua manha, né? Exatamente. Ele vai fechar a cara, ele vai bloquear no WhatsApp. Tem outras formas que o adulto demonstra aí os seus sentimentos, né? Sem dúvida, Lilian, é isso mesmo. Conta um pouquinho, Roberta, como é que foi a criação desses personagens? Você fala que você tem uma vivência profissional. Os personagens foram todos criados em cima do teu histórico profissional, de tudo que você viveu? Exatamente, Lilian. O primeiro personagem que foi criado, por exemplo, dessa coleção, foi o Cricrizildo. Por que o Cricrizildo surgiu? Eu tinha, na época, uma pacientinha ela era uma criança, né? Tinha toda essa questão de ser muito mal-humorada, muito reclamona, os pais se queixavam muito, ela mesma falava, eu não sei por que eu sou assim. Então, aí
criamos, né? Eu tive a ideia do Cri-Crisildo, pedi para o meu marido, ele, todos os bonequinhos, quem desenhou foi ele, né? E aí, em cima, a gente criou o Cri-Crisildo. Na época, fizemos um Cri-Crisildo bem grande no papel pardo, né? Recortamos e criei a história, né? Aí ela mesma foi ilustrando, ela chegou no consultório, esse Cri-Crisildo estava na parede, e aí esse Cri-Crisildo virou nosso interlocutor, né? E ele passou a ser ali um instrumento para que a gente pudesse trabalhar essa questão com ela. E a partir disso foram surgindo os outros, né? Que a gente foi criando, e depois eu fui criando, aumentando, por exemplo, esse que eu estou criando agora, que vai ser lançado em fevereiro, ele não foi criado em cima de nenhuma situação específica de um paciente, mas ele tem a ver com toda essa vivência que eu tenho. E além disso, a gente tem jogos também. Eu desenvolvi vários jogos, então tem um jogo nosso que é o nosso carro-chefe, que é o Planeta dos Comportamentos. Então é um jogo de tabuleiro, né, onde a criança vai percorrer, ela tem que sair de um planeta para chegar no outro, e nesse caminho tem vários obstáculos e várias facilidades, dependendo da casa onde ela cai. Então, quando ela cai na casa verde, ela vai sortear uma cartinha verde, e ali tem uma coisa bacana. E na carta vermelha, tem uma coisa ruim. Então, por exemplo, na carta verde, você ajudou seus pais nas tarefas da casa. Avance 3 casas. Na carta vermelha, você não fez suas lições de casa. Fique uma rodada sem jogar. Uau! Então esse é um joguinho para a gente poder discutir comportamentos adequados e não adequados com as crianças. E aí, né, o que a gente coloca na regra do jogo, que vem a regra, a gente coloca que o terapeuta ou a família pode criar novas cartas de acordo com as demandas. E aí nós temos também toda uma linha de jogos que trabalham as questões de comportamento, questões emocionais. Temos o baralho, penso, sinto e me comporto. O mico das emoções e sentimentos, que é aquele jogo tradicional do mico, só que ao invés de pares de animais, são pares de emoções e sentimentos. E tem uma linha enorme de coisas já que a gente tem. Uau, eu fico aqui imaginando que no momento do jogo, né, reflexões são abertas não só para a criança, mas para os pais. Quando você fala, Sim. Não fez a lição de casa, não ajudou com deveres de casa, volte 3 casas, me dá a sensação que o pai e a mãe também para pensar e dizendo, estou sendo muito permissivo com o meu filho, porque eu não falo. De alguma forma, o pai e a mãe não proporciona para a criança o pensar sobre as consequências do deixar de fazer. Exatamente, a ideia é essa, Lilian. Quando esses jogos são levados para dentro de casa, a ideia é mobilizar todo mundo, as crianças, os pais, né? É levar para dentro da família, que esse é o nosso lema, né, da Psicoteca, é desenvolvimento e aprendizagem em forma de brinquedo, é o nosso slogan. Né? Então, a gente quer levar isso para dentro da casa das pessoas, né? O desenvolvimento e a aprendizagem através dos nossos brinquedos, dos nossos materiais. Então, isso engloba a família toda. Você também, quando fala de englobar a família, eu peço aqui que você me conte um pouco, que você falou que a empresa nasceu em final de 2018, né? Isso. Nós inauguramos 25 de janeiro de 2019, né? E você envolveu o seu marido. Então, você fez a mesma coisa. Você envolveu a sua família para abrir um negócio. Exatamente, Lilian. Meu marido ficou com toda a parte administrativa e financeira, contato com o fornecedor, porque assim, nós somos pessoas leigas. Nós nunca assim tivemos nenhum negócio. Então, eu acho que o nosso grande desafio, né, foi aprender a empreender. Não tem ninguém próximo de você para você modelar? Nada. Nós começamos do zero, né? E aí, o que assim que foi muito bacana? A gente fez cursos no Sebrae,
fomos atrás dos cursos do Sebrae, que são cursos excelentes, que eu recomendo muito, muitos cursos gratuitos, né? E hoje em dia, né, a facilidade é porque é tudo online, né? Então isso facilita muito, você pode fazer os cursos na hora que você quiser. Alguns pagos também, que aí o meu marido, o Alexandre, ele foi fazer pessoalmente, que eram cursos bem específicos de finanças, de fluxo de caixa, para aprender mesmo, né? Então, assim, isso foi muito legal. E a gente teve que correr atrás, né? Então, eu acho que, assim, falando já um pouco de desafio, né? Esse foi o nosso grande desafio, porque as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de que tem um negócio próprio. Nossa, eu vou ter meu negócio próprio. Agora eu tô feito na vida. Gente, não é bem assim, não, tá? Exige muito preparo, muito estudo, são desafios, principalmente quando você sai do zero. Então, assim, eu poderia listar aqui várias coisas, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouco de estoque. Você não tem experiência nenhuma, né? Então, você não sabe, assim, que quantidade eu compro, né? Então, a gente tem, pra vocês terem uma ideia, a nossa loja fez 2 anos agora em janeiro, dia 25. Tem coisas que a gente comprou na primeira compra que até hoje não vendeu. Tá guardado aí. Tá guardado, não saiu, né? E tem coisas, assim, que a gente precisa toda hora, né? Pede mais, né? Então, assim, a gente foi aprendendo muito com a própria caminhada, né? Com muitos acertos e erros, né? Nossa, que besteira que a gente foi fazer, né? Nossa, isso aqui não deveria ter sido assim. Então, a gente foi lapidando os próprios materiais da Psicoteca, os jogos, os nossos materiais exclusivos. Às vezes a gente fala, nossa, isso aqui não tá legal. Na próxima fornada, porque é tudo artesanal. A gente tem uma pessoa que a gente terceirizou, uma artesã que faz os nossos bonequinhos, né? E os jogos, a gente tem uma pessoa também que ajuda, a gente faz um pouco. Então, assim, a gente vai aperfeiçoando esse processo, né? Então, é um contínuo aperfeiçoamento, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que fuçar muito, né? E nós também tivemos o grande desafio, Lilian, com a chegada da pandemia. Quem não, né? Quem não passou perrengue? Falando em pandemia, a sua loja, você falou que ela é virtual, presencial, ela estava em eventos. Com a pandemia, os eventos foram tirados. O que isso atrapalhou ou não o seu negócio? Então, teve o lado bom e teve o lado ruim, né? O lado bom é que nós já éramos online, então a gente já tinha site, né? A gente já fazia muitas vendas também para o WhatsApp. Então, assim, o nosso público, muita gente já estava acostumada, né? Nossos clientes com esse online, né? Então, essa foi a parte boa. A gente não precisou começar do zero, como a gente viu outras lojas, até do mesmo nicho, né? Até concorrentes que não tinham nem site, né? O lado ruim foi que a gente perdeu, né, os eventos que eram os nossos carros-chefe. Então, aí veio um desafio. E agora? Como que nós vamos suprir esse buraco? E aí, precisamos ser muito criativos, né, muito resilientes, e começamos, assim, a ter as nossas, né, a gente começou a ter que, assim, vamos ter ideias. A gente tem uma pessoa também que faz a nossa comunicação visual, né? Então, a nossa página no Instagram, né, vocês vão poder conhecer, @psicoteca, depois no final a gente vai, né, Lilian, dar. Mas, claro. Assim, a gente tem uma pessoa, uma agência que faz, né, porque, assim, a gente não teria condições de fazer isso, porque, assim, por questão de tempo, porque eu, nesse período, eu continuo trabalhando no consultório, eu trabalho o dia todo no consultório, né? E o meu marido, ele ficou assim, né? Qual é o meu papel na loja? Eu faço toda a curadoria. Se vocês forem, né, conhecer a página, eu que monto os conteúdos, porque a gente não faz só venda. Um dos nossos propósitos é oferecer conteúdo
de qualidade. Então, se vocês forem ver, toda semana a página oferece um conteúdo, né? Por exemplo, ontem nós falamos sobre habilidades sociais, né? Falamos semana passada foi sobre a volta às aulas na pandemia, na retrasada foi sobre memórias afetivas que os pais criam nos filhos, né? Então, toda semana tem um conteúdo informativo. Então, eu faço esses conteúdos e tem essa pessoa do marketing que faz os posts, ela monta todos os posts. Então, junto com ela, com essa agência, que é a Corpo Mídia, a gente precisou se reinventar na pandemia. Então, aí nós começamos a fazer ações para chamar esse público. Então, assim, né, uma coisa que foi muito legal, que a gente aumentou muito as nossas vendas virtuais, foram os aniversários, porque as pessoas queriam presentear, mas não estavam indo, né, os shoppings fechados, tudo fechado, então a gente começou a trabalhar em cima desse conceito, né, compre com a gente e a gente entrega na casa do aniversariante. Ai, que bacana, olha que sacada! Foi muito legal, trabalhamos até hoje, né, com listas de aniversário. Então, por exemplo, a criança ia fazer aniversário, entrava em contato com a gente, escolhia as coisas que ela tinha gostado, e aí a família, a mãe, avisava, olha, tem uma lista lá de presentes na psicoteca. Aí os convidados, a avó, tia, um amiguinho, entrava em contato, a gente mostrava a lista, a pessoa falava, olha, eu quero dar essa boneca. Aí a gente ia entregar na casa do aniversariante. Então, isso foi um serviço que, assim, foi muito bacana, porque daí, né, a gente trouxe muita gente, muitas mães que pela praticidade, pela facilidade, né, vieram comprar com a gente. E com os profissionais, a gente começou a fazer uma curadoria muito, assim, forte de materiais que podiam ser usados nos atendimentos online. Então, começamos a fazer vídeos, enviar para o nosso mailing de profissionais, olha, você está fazendo atendimento online, esse material ajuda muito. Aí eles entravam em contato, eu mostrava como podia usar, então também isso ajudou a alavancar. Quando você fala em fazer vídeos, é você que faz os vídeos para fazer demonstração, apresentar? Sim, aí é tudo gravado aqui. Então, aí entra o restante da família, né? Eu tenho 2 filhos, né? Um filho de 23 anos, que é formado já em cinema e audiovisual. Só que ele mora em São Paulo, né? E a minha filha, que tem 18 anos, que cursa cinema e audiovisual, e ela fotografa também. Então, eles ajudaram, assim, bastante nessa questão de filmar. Mas, assim, a gente não tem nada muito, né? Hoje em dia, com um bom celular, você consegue filmar, você consegue fazer vídeos muito legais, né? O próprio Instagram tem aquele recurso do Reels, né? Aqueles vídeos do Reels. Então, é o que eu falei, né? Se você for atrás, fuçar, né? Procurar se informar e tiver vontade de aprender, dá para fazer muita coisa. Eu acho que isso é o desafio. Me diz uma coisa, o se expor na frente da câmera, para você, foi difícil? Então, para mim não foi, Lilian, porque eu tô muito acostumada, assim, eu sempre dei palestras, eu já trabalhei em escola, né? Então, assim, na escola você se expõe bastante, eu falava muito com os alunos, dava palestra para os alunos, para professores, então, para mim é uma coisa assim que eu já estava acostumada, mas eu acredito que para muitas pessoas seja assim. Né? Não é todo mundo que se sente confortável, né? Frente a uma Deixa eu pegar um gancho aqui que você fala sobre fazer vídeo, o quanto que isso ajuda no negócio, independente do segmento. Eu estou te perguntando isso porque quem está nos ouvindo pode pensar: a Roberta conseguiu porque tem 2 filhos que manjam tudo. Você tem um trecho da sua fala que é extremamente rico. Um celular faz o trabalho.
É claro que os seus 2 filhos têm valor e aproveite. O que eu quero compartilhar aqui é que se não tem filhos, tem vários tutoriais disponíveis no Google, no YouTube, que ensinam como você pega o seu celular e desenvolve um trabalho. Né? E desenvolve. Até porque aí, na pandemia eles não estavam aqui. Né? Eles não estavam, né? Então, assim, eles ajudam, mas eles ajudam às vezes também assim, faz assim, faz assim. Mas, assim, a maioria do que vocês vão ver lá, fui eu ou o Alexandre que filmamos, né? Porque, assim, eles não estavam aqui, a gente não tem nenhum equipamento, né? Nem eles têm, né? Tem só uma máquina fotográfica, né? Porque os equipamentos são daí, por exemplo, do meu filho, da empresa onde ele trabalha. Então, a gente se virava. Os primeiros vídeos, se vocês olharem a página toda, vocês vão ver que os primeiros, lá do começo, tem vídeos ruins, porque a gente não sabia fazer. Aí a moça do marketing, coitada, ela dava uma ajeitada, assim, uma maquiada, né? Hoje em dia, os nossos materiais, as fotos e os vídeos, eles estão com muito mais qualidade, porque a gente foi aprendendo. Né? Aí a gente foi se aperfeiçoando. Aí, assim, quando a loja, a gente conseguiu ter um lucro, a gente investiu num aparelho de celular um pouco com uma câmera melhor, porque isso para a gente é ferramenta de trabalho, né? A gente também foi aprendendo a trabalhar com esse fluxo de caixa, com aquilo que entra. Não, vamos reinvestir na loja, precisamos de um celular melhor, né? Aí pegamos o WhatsApp Business, que é um número de WhatsApp para comércio, né? Então, mas tudo isso, assim, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo, porque, como eu falei, começamos do zero, né? Roberta, qual foi a maior dificuldade que você viveu com o seu negócio próprio? Algo que você fala, nossa, isso aqui doeu para eu aprender. Olha, eu acho que a maior dificuldade, que é uma dificuldade que, assim, na verdade, a gente sente até hoje, tá? É essa dificuldade de só ser uma loja online, né? Com uma concorrência muito grande, no sentido de que, por exemplo, a gente vende alguns produtos, alguns jogos e brinquedos que você encontra também, por exemplo, às vezes numa Amazon, principalmente os livros. E aí é muito difícil concorrer com essas grandes empresas, né? Então, acho que, assim, o nosso maior desafio, né, a maior dificuldade que a gente sente é a gente se fazer conhecer enquanto uma loja que tem uma proposta que vai muito mais além das vendas, né? Então, a gente está hoje com quase 6 mil seguidores no Instagram, mas é um desafio diário se fazer conhecer e cativar esse público, e um público, assim, que acredita, fala, não, realmente ali tem produtos bons, então é um desafio diário mesmo. E acho que, assim, uma dificuldade que eu sinto, que particularmente para mim, é essa coisa de você ter que estar o tempo inteiro na mídia. Então, toda semana tem que criar conteúdo novo, você tem que ter criatividade para fazer um vídeo, né? Você não pode, ainda mais a gente que é só online. Se eu não tiver essa visibilidade, como é que as pessoas vão saber sobre mim? Aí já vai uma orientação para quem fala que ter um negócio próprio é o melhor mundo. Sim, é um dos melhores mundos, desde que você esteja disposto a se reinventar toda semana, né? Isso toda faz parte. Semana. Isso faz parte. Eu compartilho do que você está falando. Para quem tem negócio próprio, todas as mídias sociais são recursos. Então, para nós na LCA, o desafio agora é o YouTube. A gente está investindo no YouTube. O LinkedIn é a nossa principal ferramenta de trabalho pelo nosso segmento da LCA. E a gente viu no Reels, né, uma oportunidade de aparecer mais, de ter uma exposição maior. Mas não é de qualquer forma que você usa o Reels. Ele tem regras, né? Ele tem o tempo a ser seguido e o desafio de você ser atrativo em 30 segundos.
Se vira nos 30. E assim, com conteúdo que agregue, né, Lilian? Isso que a gente também pensa, né? Você tem que criar um conteúdo que vai agregar para o seu público, né? Então, eu acho que o desafio do negócio próprio é esse. Acho que um outro desafio também é que você, assim, as pessoas falam, negócio próprio, agora eu que faço meu horário, só que chega uma hora que o seu horário é 24 horas por dia. E na pandemia isso foi muito assim, porque como a gente estava em home office, né? Então, assim, ter um negócio próprio é muito desafiador. Você realmente tem que estar, assim, muito disposto a vestir a camisa, se qualificar, não parar no tempo, tem que se expor nas mídias sociais, se a pessoa em si não quer se expor, mas ela tem que ter a sua vitrine ali, né? E criar um conteúdo que atraia o público, que as pessoas falem, puxa, deixa eu ver o que tem hoje lá, né? Postado, deixa eu ver se tem alguma coisa nova. Então, isso é bem desafiador, né? É um desafio mesmo de sempre. E aí eu me atrevo a dizer que nós podemos generalizar, independente se você segue CLT, se você é autônomo como você está na clínica, se você é empresário como eu e você somos, se você está no terceiro setor, se você é um funcionário público, independente do segmento que você se desenvolve profissionalmente, quanto mais você investe em você, mais atraente você fica. Né? E o mais atraente no sentido de ser disputado. Né? Então, assim, por que você nunca fica desempregado? Porque você está sempre investindo no seu currículo. Então, as empresas vão disputar você. Por que você se torna mais atraente enquanto empresário? Porque você está sempre inovando. Então, agora na LCA, assim como você, a gente está apostando no Reels, né? E também no YouTube. Isso requer você se tornar... É uma discussão nossa interna, né? O quanto eu vou ser atrativa, né? Sem virar meme negativo. Porque meme a gente vai... Nas redes sociais, meme nós vamos virar. Se não viramos ainda, vamos virar. Né? Mas um meme positivo, que leve a reflexões do que você pode mudar. E isso a gente tem exercício diário, né? Exatamente. Você vai colocando no papel o que fazer, tá? Essa ideia tá boa, mas precisa ser mais lapidada. Deixa ela aqui no cantinho, daqui a pouco eu volto nela. Exatamente, é isso mesmo. Tem que ter ali um lugar, né, onde você vai anotando suas ideias e vai lapidando e pensar assim, né, que a rede social é uma coisa muito séria, né, porque o que você mostra ali é o que vai ficar de você, né, então, assim, o que eu quero mostrar de mim, né, que imagem que eu quero passar para as pessoas. E como você falou, né, Lilian, acho que esse investimento pessoal, né, nesse aprimoramento pessoal, que nem eu sou psicóloga, o que eu adoro estudar é psicologia, mas eu me pego muitas vezes tendo que sentar para estudar sobre marketing, sobre comunicação, porque se eu resolvi ter uma loja, né, eu tenho que vestir a camisa e eu tenho que investir nessa comunicação. Então, hoje eu conheço termos que eu não conhecia antes, né, persona, quem é sua persona, né? Então, assim, você acaba, né, conhecendo muita coisa. Então, realmente, o negócio próprio é assim. E acho que, como você falou, não só quem tem negócio, né? A gente tem que investir em si mesmo, enquanto profissional, seja onde for, né? Para você se... Como que você se destaca no meio da multidão, né? O que você vai agregar a você mesmo para que, né, o empregador olhe e fale, não, é aquela pessoa ali, aquela pessoa me interessa, eu quero saber mais sobre ela. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Então, acho que esse é um desafio também, um grande desafio que todos nós temos, né? Roberta, agora conta para nós um grande orgulho seu profissionalmente, um retorno que você teve, uma aprendizagem, mas algo que você fala, olha, isso aqui foi uma grande conquista, um grande orgulho.
Olha, Lilian, eu acho que assim, uma grande conquista que eu tenho foi nesses 2 anos, assim, um orgulho, né, que eu tenho diante, assim, de todas as dificuldades, né, que é em se ter um negócio próprio e das dificuldades que é em se ter um negócio próprio numa pandemia. O meu grande orgulho foi que, apesar de tudo, a nossa loja cresceu em 2020. Né? Então, assim, isso me deixou a gente muito feliz, né? Então, assim, o nosso ano de 2020 foi melhor que o nosso ano de 2019, né? Claro, 2019 a gente estava começando, então, assim, isso é uma coisa, assim, que assim, a gente sente muito orgulho porque a gente batalhou, a gente trabalhou muito ano passado, muito, né? Porque assim, é ou vai ou racha, né? A gente tinha feito todo um investimento, então a gente, bom, agora no meio dessa pandemia, então ou a gente vai investir e vai fazer essa loja virar, né? Ou a loja vai, né? Então, assim, acho que hoje em dia, no empreendedorismo no Brasil, considerando a quantidade de taxas que a gente tem que pagar, de impostos, esse é um grande orgulho. Que bom! Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, onde os nossos seguidores já estão com papel e caneta na mão para anotar a dica de ouro. Roberta, o que você pode compartilhar que fez muito sentido na tua carreira e que você fala, olha, pode se inspirar também? Olha, eu acho que assim, para mim, o que sempre fez e sempre faz diferença é estudar. Quando eu digo estudar, né, eu estou querendo falar isso de uma forma muito ampla. A gente precisa ir atrás, precisa ler a respeito, precisa se informar, se formar. Eu acho que quem faz isso tem ferramentas na mão para conseguir se virar nas situações. Então, acho que a minha dica de ouro é essa, né? Você, independente da área que você tá, né? Hoje eu trabalho em 2 áreas. Eu atuo como psicóloga, então eu tenho que estudar muito. Apesar de ter 25 anos de formada, parece um caso assim que eu falo, meu Deus, tem que sentar e estudar, né? Então, assim, não é porque eu tenho 25 anos que eu vou parar no tempo. E como empresária também, eu tenho que todo dia estar estudando, estar tentando entender como funciona o mercado. Então, eu acho que estudar, se qualificar, né? Estudar no sentido de se qualificar. Eu acho que essa é a minha dica de ouro. Ah, que bom. Roberta, agradeço imensamente o seu tempo aqui conosco, batendo papo, contando um trechinho da tua história. Reforço para os nossos seguidores que o site e o Instagram da Roberta estarão aqui disponíveis para vocês acessarem. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem é tia, que quer colocar algo inovador e que vai realmente agregar valor, um brinquedo que realmente vai agregar valor, tem aí a Psicoteca da Roberta. Beijo, muito obrigada pelo seu tempo, Roberta. Eu agradeço o convite, espero ter contribuído com vocês, ter trazido novas ideias. Agradeço e desejo sucesso à sua empresa também, Ilha. Muito obrigada. Até mais. Até, tchau, tchau.